Queremos começar hoje, nessa Lexio do dia 15 de maio, terça-feira, com esse friozinho de Roma. Quero lhe assegurar da nossa oração pela sua vida, pelo seu ministério e falar de modo muito particular aos nossos irmãos de todas as casas o quanto foi bom esse tempo de conselho geral, o quanto foi bom encontrar-me com os irmãos, com os nossos fundadores para rezarmos, para recebermos de Deus as inspirações para as almas, para as casas, para os novos desafios de evangelização a qual a comunidade tem sido confrontada. E também como é bom a gratidão que temos aos nossos bispos por toda a intercessão, toda a ajuda, todo o pastoreio, todas as cartas de recomendação que temos recebido e que nos abrem tantas portas aqui em Roma e em tantos organismos internacionais. Hoje a nossa regra de vida faz-nos meditar o número 105 e 106, que continua nessa grande linha de meditação sobre a graça do acompanhamento espiritual. E vamos começar percebendo primeiro o que não é o acompanhamento espiritual. O acompanhamento espiritual não é uma confissão sacramental. O confessor não é necessariamente o acompanhador espiritual. Os dois papéis se completam mutuamente, porém, convém distinguir as duas graças. O sacramento da penitência ou da reconciliação é administrado pontualmente pelo confessor da sua escolha. O acompanhamento espiritual ou a direção espiritual não é um sacramento, mas é antes um caminhar com. Não é pontual, mas é um percurso. O acompanhador percorre conosco um caminho, buscando um progresso e o crescimento das virtudes. Frei Eugênio Maria de Jesus, em Quero Ver a Deus, diz assim: o confessor é um médico que cura e preserva a vida na graça contra os ataques do demônio. O acompanhador assegura o progresso espiritual da alma. Então, tão bonita essa distinção entre acompanhamento espiritual e confissão. Confissão é para pôr a alma em estado de graça, é algo que acontece de forma pontual. Podemos ter um confessor regular, mas também podemos ter confessores, vários confessores a quem eu posso me confessar. Na comunidade Sementes do Verbo, em cada casa temos 2, 3 confessores regulares, em que permite essa liberdade de escolha e ao mesmo tempo permite uma continuação nesse caminho de reconciliação que é administrado pelo confessor. Mas a graça do acompanhamento espiritual é justamente ser um caminho que é feito ao longo de um ano, 2, 10, 20, 30, 40. Quanto mais profundo e mais esse percurso for, mais ele surte efeito. Então, o acompanhamento espiritual não é a mesma coisa que uma confissão. Claro que existem confessores que são bons acompanhadores espirituais, mas não é necessariamente a mesma pessoa. E hoje, com tanta falta de sacerdotes para ministrar o sacramento da penitência, é bom distinguir as duas coisas. Um sacramento ministrado é algo de conciso, de preciso, não precisa de levar muito tempo e a pessoa vai viver essa graça da confissão de forma regular, mas ela é precisa e ela é concisa. Enquanto que o acompanhamento espiritual ele é mais demorado e, sobretudo, ele é feito com a mesma pessoa ao longo de um certo tempo. Número 106, o acompanhamento não é um simples acolhimento espiritual. Não se trata de uma consulta pontual, como muitas pessoas que, passando de mão em mão, consultam curandeiros, videntes, terapeutas, buscando um bem-estar. O acompanhamento supõe um seguimento, uma fidelidade no tempo. E sem este caminho, com as suas etapas, como é que o acompanhador conheceria a sua vida, a sua história e a sua alma? E se é apenas alguém de passagem, não tendo acesso a esse material, como poderia com você qualquer discernimento? Então, muito importante perceber que a alma é chamada a viver essa etapa de amadurecimento, de percurso, de caminho, e nós não devemos passar de mão em mão como se fosse hoje tiro um conselho com uma pessoa, depois com outra, depois com outra. Não, o acompanhamento espiritual não é um acolhimento espiritual. É verdade que muitos começam essa experiência do acompanhamento espiritual sendo acolhidas espiritualmente por alguém, mas depois eu devo pedir a Jesus a graça de um acompanhador espiritual. Tanto os jovens que fizeram o festival dos jovens com a comunidade Sementes do Verbo, que agora têm feito esse caminho de procurar o acompanhamento espiritual. Ontem recebi a notícia tão bonita da nossa casa de Bangu,
o Anderson, que reuniu um grupo de jovens que fizeram o Festival de Jovens, mas que agora não querem ficar apenas por esse acolhimento espiritual, mas querem abrir uma casa de aliança jovem, começar um caminho de acompanhamento sério, começar a estudar a palavra de Deus, começar a serem fiéis na Lexio Divina. Bendito seja Deus, porque o acompanhamento não é algo pontual, mas é algo que exige perseverança. Isaías 1, ouvi a palavra do Senhor, príncipes de Sodoma, prestei atenção à instrução do nosso Deus, povo de Gomorra. Lavai-vos e purificai-vos, aprendei a fazer o bem, buscai o direito, corrigi o opressor, fazei justiça ao órfão, defendei a causa da viúva. Assim podereis discutir, diz o Senhor. Mesmo que os vossos pecados sejam escarlates, sejam como escarlate, tornar-se-ão alvos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, tornar-se-ão como a lã. Se tiverdes dispostos a ouvir, comereis o fruto precioso da terra. Mas se vos recusardes e vos rebelardes, sereis devorados pela espada. Eis a boca do Senhor. Essa insistência do profeta ouvir a palavra do Senhor. E justamente o acompanhamento espiritual é um momento profundo de escuta da palavra do Senhor, daquilo que o Senhor quer falar ao nosso coração, daquilo que o Senhor quer nos dizer. Por isso devemos sempre anotar. Muitas vezes a comunidade brinca comigo porque eu repito, anota. Grandes tesouros tenho recebido ao longo do acompanhamento espiritual. E grandes tesouros que são tão necessários nos momentos de noite, de escuridão, porque muitas vezes até esquecemos aquilo que o Senhor nos disse ou as promessas que Ele nos fez e precisamos de ler de novo aquilo que Ele nos disse em tempo de sol. Salmo 49, não te acuso pelos teus sacrifícios, teus holocaustos estão sempre à minha frente. Não vou tomar um novilho da tua casa, nem um cabrito dos teus apriscos. Que te adianta recitar meus preceitos e ter a minha aliança na tua boca, uma vez que detestas a disciplina e que rejeitas as minhas palavras? Assim te comportas e eu me calaria? Imaginas que eu seja como tu? Eu te acuso e exponho tudo aos teus olhos. Quem oferece uma confissão me glorifica, e ao homem íntegro mostrarei a salvação de Deus. Que bonito perceber essa grande graça de escutar a voz de Deus, de escutar aquilo que Deus nos faz meditar como palavra, mas de que adiantaria isso se eu não aceito a disciplina que Deus quer me dar? Disciplina tem a ver com regularidade, com regra, com lei, com limites, com exercícios repetidos para entrar na disciplina, justamente. E nós muitas vezes vivemos numa sociedade tão anárquica, tão volátil, tão gasosa, tão efêmera, que não gostamos de disciplina. O Senhor hoje nos diz, não é possível ser discípulos sem disciplina. Mateus 23, então Jesus dirigiu-se às multidões e aos seus discípulos. Os escribas, os fariseus estão sentados na cátedra de Moisés. Portanto, fazei e observai tudo quanto vos disserem. Mas não imiteis as suas ações, pois dizem, mas não fazem. Amarram fardos pesados e os põem sobre os ombros dos homens, mas eles mesmos nem com um dedo se dispõem a movê-los. Praticam todas as suas ações com o fim de serem vistos pelos homens. Com efeito, usam largos filactérios e longas franjas. Gostam do lugar de honra nos banquetes, nos primeiros assentos nas sinagogas, de receber as saudações nas praças públicas e de os homens lhe chamam de Rabi. Quanto a vós, não permiteis que vos chamem Rabi, pois um só é o vosso mestre e todos vós sois irmãos. A ninguém na terra chamais de pais, pois um só é o vosso Pai celeste. Não permiteis que vos chamem guias, pois um só é o vosso guia, Cristo. Antes, o maior dentre vós será aquele que vos serve. Aquele que se exaltar será humilhado, e aquele que se humilhar será exaltado. Essa regra do Evangelho é uma regra muito importante. Um só é o nosso Pai. E não somos guias uns dos outros, mas somos apenas canal dessa paternidade. E quanto mais a pessoa tem consciência dessa sua pequenez, mais ela pode ser exaltada no seu mistério, no seu serviço. Peçamos a Deus essa grande graça de sermos livres para o seu serviço e peçamos a graça de diminuirmos para que Deus possa
manifestar a sua paternidade. Dos comentários dos Salmos de Santo Agostinho, diz assim: Senhor, eu clamo por vós, socorrei-me sem demora. Quando eu grito, escutai a minha voz. Julgavas ter acabado de vez o teu clamor ao dizer: eu clamo por vós. Clamastes, mas não julgues que já estás em segurança. Se findou a tribulação, findou também o clamor. Mas se a tribulação da Igreja e do corpo de Cristo continua até o fim dos tempos, não só devemos dizer: eu clamo por vós, socorrei-me sem demora. Mas quando eu grito, escutai a minha voz. Então, fazemos a experiência desse clamor, clamor a Deus que sobe do nosso coração, que o próprio Deus escuta cada vez que nos deixamos acompanhar. Que o Senhor nos abençoe, que abençoe toda a nossa comunidade, para que, bem acompanhados espiritualmente, possamos ser canais dessa grande graça para uma multidão. Que Deus nos abençoe, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo.